Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, bom dia a todos. Meu nome é Jordana, eu sou nutricionista e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o manejo nutricional nas doenças neurodegenerativas. Primeiro, eu gostaria de deixar bem claro que toda a aula que está aqui é embasada nas recomendações que nós temos hoje, com base nas diretrizes, né? Porque existem várias pessoas, né, que falam sobre o assunto, mas muitas vezes, né, sem conhecimento. Então, hoje a gente tem poucas evidências de que uma dieta pode evitar, né, e como eu vou dizer, piorar, né, parar a progressão de uma doença neurodegenerativa, mas ela pode sim ajudar na qualidade de vida do paciente e ser uma terapia coadjuvante junto com a medicação, ok? Então vamos lá. As doenças neurodegenerativas é um conceito amplo de doenças que vai envolver um grupo de condições que são progressivas, ou seja, o curso natural da doença, ela vai começar com uma perda, uma alteração neurológica ou muscular, que aí, por conta disso, vai existir uma perda da função. Essa perda da função vai gerar todos os sintomas relacionados, que vai depender do local que a doença atinge. Geralmente pode ser relacionado ao cérebro e à medula espinhal. Então, diante disso, nós temos algumas doenças que podem ser classificadas, então, né, nessa questão das doenças neurodegenerativas, que acontece essa degradação, né, gradual e progressiva no sistema nervoso e muscular, principalmente. Essa alteração do sistema nervoso e muscular, ela vai gerar o quadro característico de sintomas, como, por exemplo, alteração motora, por exemplo, diminuição da capacidade de andar sozinho, né? De fazer movimentos finos algumas vezes. Vai ter uma alteração da cognição, né? Então, a capacidade do idoso ou da pessoa que está acometida com a doença de responder às atividades diárias, por exemplo, relacionada a uma alteração sensível na cognição, a alteração da memória, né, perda da memória recente com progressão para memórias mais tardias, né? E isso tudo, essa alteração motora, essa alteração da cognição e da memória, gera também alteração no comportamento. Muitas vezes essa alteração do comportamento, ela é primária, ou seja, relacionada às alterações da doença, mas também pode ter alterações comportamentais, porque essa pessoa ela pode não aceitar o diagnóstico e a pessoa, quando ela é diagnosticada com algumas doenças neurodegenerativas, ela tem muito grande a incidência de depressão e ansiedade e a não aceitação da doença. Então, eu vou falar aqui, né, algumas doenças que são classificadas, que estão dentro das doenças neurodegenerativas. Por exemplo, Alzheimer, doença de Parkinson, a esclerose lateral amiotrófica, a esclerose múltipla e a doença de Huntington. E aí, nós vamos focar, então, a sintomatologia que é relacionada ao manejo nutricional. Então, de maneira diferente, todas essas doenças, elas têm em comum, né, essa sintomatologia que está totalmente relacionada ao manejo nutricional das doenças neurodegenerativas. Como, por exemplo, né, a primeira
questão muito importante é a redução, né, muscular. Uma atrofia muscular ou uma perda dessa função. Então, nós temos as duas coisas. Ela pode reduzir a quantidade de músculo e também, mesmo mantendo a quantidade de músculo, esse músculo ele não tem a função que ele deveria ter. E isso está totalmente relacionado à sintomatologia da dificuldade para falar e também dificuldade para engolir, né? E isso é muito importante no perfil desse paciente. Por quê? Porque nós temos que, então, fazer alterações na alimentação. E nós temos que pensar em duas coisas aqui. Primeiro, uma alteração precoce, ela não deve ser feita porque ela pode alterar o estado nutricional do paciente, mas também, se a gente mantiver por exemplo, a consistência da dieta em paciente que não consegue fazer uma deglutição adequada, isso pode gerar, por exemplo, uma pneumonia broncoaspirativa. E aqui a gente sempre vai trabalhar junto com o pessoal da fonoaudiologia e fisioterapia. Fadiga, muitos pacientes eles apresentam uma fadiga crônica, a maioria acaba reduzindo, né, a mobilidade, reduzindo a prática de atividade física. Também existe uma dificuldade respiratória, porque também existe a função pulmonar, que é o músculo ela é reduzida. Esses pacientes, então, eles são caracterizados por um cansaço crônico, e esse cansaço crônico, muitas vezes, vai atingir, né, vai gerar uma dificuldade para se alimentar. Por quê? Eles sentem uma falta de ar ao se alimentar, então, é difícil para eles realizar a alimentação. Então, muitas vezes, eles precisam de ajuda. E outra também é a questão da vontade. Esse cansaço, ele gera também, concomitantemente, uma redução na vontade de consumir alimentos, né? O manejo nutricional em relação à mobilidade comprometida, porque quanto mais a gente faz uma orientação precisa para evitar ou retardar, né? Retardar a atrofia muscular, né? A gente pode auxiliar na recuperação da mobilidade, juntamente com o pessoal da fisioterapia, que vai estar orientando em relação ao tipo de exercício adequado para cada tipo de doença neurodegenerativa, idade do paciente e a capacidade do paciente também. Deficiências de coordenação, então os pacientes muitas vezes eles têm perda de memória. Essa perda de memória, ela pode também interferir na ingestão alimentar. Coordenação motora, a dificuldade da coordenação motora pode interferir também na própria capacidade de se autoalimentar, então ele precisa de ajuda para realizar a alimentação. E a própria atrofia muscular, que acontece, como eu já falei, no item 1. E alterações comportamentais. Essas alterações comportamentais, elas estão muito relacionadas à própria doença, né, a aceitação, a dificuldade, porque é um diagnóstico muito difícil, mas também tem a ver com a ansiedade da memória, da perda da memória, de não lembrar o que está acontecendo, pelo uso de polimedicamentos, ou seja, vários medicamentos são utilizados, cada um para um tratamento diferente, né? Então, cada paciente ele vai ter um tratamento específico, né? Então a gente sempre precisa entender e estudar cada medicamento que o paciente está utilizando. É importante que a gente sempre faça a retomada, né, de quais medicamentos que ele continua utilizando, quais os horários, qual o momento que esse medicamento está sendo utilizado. Por quê? Porque a gente vai ter, tem muitos medicamentos que são utilizados no tratamento farmacológico para as doenças neurodegenerativas, que eles podem interferir com os nutrientes. A mesma coisa, existem medicamentos que não devem ser consumidos perto das refeições e outros só devem ser consumidos perto da refeição. Então, é muito importante que a gente estude os medicamentos que esses pacientes estão utilizando para intervir da melhor forma possível na terapia nutricional. Outra questão também muito importante é que os medicamentos e a ansiedade gerada, no caso, por exemplo, do Alzheimer, né, que tem uma perda de memória muito forte, pode gerar insônia. E aí, a gente também tem a questão a insônia também pode atrapalhar no consumo alimentar do paciente. Então, a gente tem um ciclo aí muito difícil de ser quebrado. E aí, a gente falou aqui da sintomatologia, né? Um pouquinho, eu acabei falando um pouco das consequências, mas agora eu queria falar diretamente dessas consequências, dessas alterações do estado nutricional e do consumo alimentar alterado que esses pacientes têm. Então, a primeira coisa é que pacientes que não têm um acompanhamento nutricional adequado,
que não tem a alteração da consistência, por exemplo, quando necessário, o aumento do fracionamento, não tem um acompanhamento regular, eles são os pacientes que têm maior taxa de hospitalização. Essa taxa de hospitalização aumentada, ela pode ser diretamente relacionada ao estado nutricional, ou seja, um paciente que perde muito peso em um pequeno espaço de tempo e por isso tem uma infecção, por exemplo. Ou também pode ser aquele paciente que não tem uma orientação e está com uma alteração, com uma consistência da dieta que não é adequada para ele. E isso faz com que ele aumente as taxas de hospitalização por broncoaspiração e infecções, por exemplo, tá? Além disso, os pacientes que não têm um consumo alimentar adequado, um acompanhamento nutricional, eles podem ter mais dificuldade de cicatrização e recuperação, por exemplo, se ele precisa passar por uma cirurgia, tá? Além disso, apresentam maior chance de resistência à ação de antibióticos, que muitas vezes eles precisam utilizar, e também essa resistência à ação do antibiótico, ela pode ser consequência das infecções que ele tem e das repetidas hospitalizações que o paciente tem que ter quando ele tem uma alteração do estado nutricional, tá? Maiores chances de quedas, porque esse paciente, muitas vezes, ele já tem uma fragilidade muscular. Primeiro, a nutrição ela pode interferir ali, pode ajudar, né, nessa redução da perda da massa muscular, junto com o pessoal da fisioterapia e também da educação física, né, que podem ajudar ali na construção muscular, né, para a gente conseguir preservar essa massa muscular. E também a fisioterapia com o movimento, né, para não perder a função muscular também. Mas, além disso, nós temos a questão da hipoglicemia. Muitos pacientes com doenças neurodegenerativas que ficam sem comer por muito tempo, por não sentirem fome, muitas vezes eles caem, eles têm quedas por conta de hipoglicemia, e essas quedas são, muitas vezes levam à hospitalização e muitas vezes à morte, tá? E aí, outra vez a gente fala a questão do estado nutricional. Quando o paciente ele perde peso em um pequeno período de tempo, e também ele não consegue manter um estado nutricional adequado, isso por si só já é um motivo para piorar a disfasia, ou seja, mais rapidamente o paciente evolui com dificuldade para deglutir, aumentando mais uma vez a chance do paciente ter uma broncoaspiração, por exemplo. Quando o paciente ele está com uma doença neurodegenerativa e interna e ele não tem um consumo alimentar adequado, diversos estudos mostram que esse tipo de paciente ele tem úlceras de pressões maiores e em maior quantidade. Então, tudo isso comprova a relação, né, da importância do consumo alimentar e a alteração do estado nutricional do paciente com doença neurodegenerativa. Então, na prática, o que a gente pode fazer para trabalhar com esse tipo de paciente? Primeiro passo, a gente precisa utilizar a avaliação nutricional. Essa avaliação nutricional, ela vai ter que ser a mais detalhada possível. Por exemplo, a gente pode utilizar a semiologia nutricional, além disso, o exame físico e, para mim, né, a antropometria e a composição corporal são muito importantes, né? Mas a gente sempre tem que utilizar elas conjuntamente com o exame físico e a semiologia nutricional do paciente. Primeiro, quando o paciente interna, por exemplo, ou quando o paciente vem até o consultório para a gente fazer a primeira triagem desse paciente, do risco que ele tem, né, de desnutrição, por exemplo, e também para acompanhar o paciente para ver como que ele está evoluindo, né? Então, acompanhar o paciente, realizar as alterações e adaptações necessárias, como, por exemplo, na consistência da dieta, ou aumentar o fracionamento, por exemplo. Intervir de maneira eficaz, prescrevendo alterações qualitativas, né? A gente tem que pensar na qualidade e também na quantidade. Então, a quantidade que está sendo, a energia que vai ser prescrita para esse paciente. Por quê? Porque a gente precisa que ele não perca peso. E quanto ao tipo e consistência da dieta, adequada aos diferentes estágios da doença e também as manifestações clínicas. Além disso, orientar os familiares, cuidadores, né? Qual a melhor forma de trabalhar com esse paciente? Como incentivar esse paciente a comer para aqueles, por exemplo, que ainda conseguem manter a alimentação oral, né? Orientação de receitas,
que podem ser mais atrativas, que vão estimular o paladar, o olfato do paciente e também a aparência do prato, né? Além disso, uma questão muito importante para a gente orientar os familiares e os cuidadores é a questão da higiene sanitária e o controle de infecção. Por quê? Quando eu falei da hospitalização lá, a gente também tem muita hospitalização em detrimento de uma diarreia, por exemplo, que está relacionada à baixa condição de higiênico-sanitária no momento da manipulação e do processamento da dieta. Por exemplo, quando a gente fala que o paciente ele tem uma orientação de alteração da consistência, essa alteração da consistência, ela pode até ser a dieta da família, adaptada, liquidificada, mas precisam ser utilizados os utensílios devem ser específicos para essa função, eles devem ser corretamente higienizados, e muitas vezes a família ela não tem essa orientação ou não entende essa orientação, e isso pode gerar uma hospitalização. Então, é nosso papel orientar os familiares e cuidadores quanto aos aspectos de higiene sanitária dessa dieta que vai ser modificada, tá? Para o paciente. E aí, quando a gente fala das recomendações específicas, tanto a Braskem de 2022 como a ESPEN de 2018, são duas as sociedades, né, que vão fazer a orientação para esse tipo de paciente. Eles falam, eu também vou falar um pouquinho da minha vivência, né, aqui misturada, né, baseada nos princípios da Braskem, da Aspen. Devem ser realizadas, né, dietas com textura adaptada. Por exemplo, o paciente está com dificuldade de comer uma dieta na consistência normal. Então, primeiro a gente faz, junto com o pessoal da fonoaudiologia, uma alteração para uma dieta branda. Uma dieta branda e mais úmida, muitas vezes é o suficiente, dependendo do grau da disfagia do paciente. Por que a gente tem que tomar muito cuidado aqui? Porque a gente tem duas linhas que andam muito junto, que é a questão da dificuldade alimentar do paciente, pela questão da disfagia e também a falta de apetite do paciente. Então, a gente sabe que uma dieta pastosa ou uma dieta líquido-pastosa, aparentemente, ela tem quando a gente olha e também o cheiro, ela tem a gente consegue ter menor aceitação, tanto que elas geralmente são utilizadas por um período de tempo menor. Então, essa alteração, se ela for feita precocemente, ela pode piorar o estado nutricional do paciente, porque a gente pode ter uma redução do apetite e da vontade mesmo de comer do paciente, tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado e essa avaliação, ela tem que ser gradativa. E aí, também, por outro lado, se a gente mantém uma dieta branda, por exemplo, e ela já deveria ser evoluída para pastosa, a gente tem o risco do paciente ter uma hospitalização. A questão da água. A água, muitas vezes, ela é muito perigosa. Então, muitas vezes, o paciente, ele está conseguindo comer bem, mas ele tem uma disfagia para a água, porque é muito líquido, né? Então, muitas vezes a nossa orientação é que todos os líquidos sejam espessados, né? Porque vai reduzir a incidência de pneumonia aspirativa. E aí, quem vai fazer essa avaliação é o pessoal da fono, né? Avaliação detalhada da funcionalidade da deglutição, incluindo em si o risco de broncoaspiração. Recomendação de rastreamento precoce da disfagia, com avaliação criteriosa para evitar alterações desnecessárias. Visto que essas alterações desnecessárias, como eu falei no primeiro item, elas pioram o estado nutricional. E aí, quando a gente piora esse estado nutricional, pela questão de termos feito uma alteração da dieta desnecessariamente, a gente vai ter uma maior chance de uma piora da perda muscular, por exemplo. E isso também vai diminuir a qualidade de vida do paciente, se a gente usar ela precocemente. E isso é um erro, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de intervenção. Então, por isso que a gente tem que trabalhar em equipe multiprofissional. O tratamento deve ser também precoce e incluir abordagens comportamentais, como exercícios de deglutição, modificações posturais, então a orientação para a família para levantar a cabeceira da cama ou colocar, pode ser colocada até madeirinha, né, para as famílias que não têm outra condição, embaixo dos pezinhos da cama, já vai ajudar bastante, né, para levantar a cabeceira da cama para ficar com 45 graus, né?
E a modificação postural na hora de comer também, muitos, principalmente quando a gente fala do idoso, que ainda está com uma dieta líquido-pastosa, por exemplo, muitas vezes a família acaba alimentando eles na cama. Né? A gente tem que tomar muito cuidado, a gente sabe que existem casos que é o que é possível, mas sempre que possível orientar sobre a posição para a deglutição correta e não ter um risco de aspiração. E aí, nós temos a recomendação também em relação às fases, né? Vou falar cada um dos sintomas que acontece e algumas estratégias que podem ser utilizadas. Primeiro, quando o paciente ele tem uma perda de percepção dos sabores, que acontece muito frequentemente, né? E é uma queixa que o paciente tem lá na fase inicial, né? A fase leve é uma das principais queixas que nós temos, tanto dos familiares como dos pacientes, quando eles vêm até o consultório. E o que a gente pode... E muitas vezes os pacientes, eles são diabéticos, eles são hipertensos também, né? Quando a gente fala do paciente idoso. E aí, erroneamente, a família acaba aumentando, né, a quantidade de açúcar e a quantidade de sal. Na angústia mesmo daquele paciente comer, se alimentar, né? Pela perda de peso, alteração do estado nutricional, que a família consegue perceber que ele tem. Então, o que a gente pode fazer? Utilizar ervas e especiarias. Outra coisa que está muito em voga, que é muito importante para essa fase também, é a questão do personal diet, né? Que é um nutricionista que vai até a casa do paciente e ensina a pessoa que faz as refeições do paciente a fazer receitas que vão ser com qualidade maior e também com uma quantidade de energia adequada, né, uma distribuição de macronutrientes também adequada para o paciente, e vai enriquecer essa dieta com ervas e especiarias, de maneira que não seja necessário uma adição a mais de açúcar, né, e também de sal. E a preferência por alimentos doces, que muitos pacientes começam a ter, né, por essa questão da alteração da percepção dos sabores, né. E aí, algumas estratégias que a própria Aspen traz é que, quando é possível, a participação do próprio paciente na percepção, na preparação do alimento, né, até para estimular uma certa autonomia, né? Em vez da gente utilizar o açúcar, a gente pode utilizar frutas que são mais adocicadas, frutas doces que são feitas somente com a fruta. Por exemplo, um doce de banana, uma geleia de morango natural, que pode ser feita com chia, que tem uma consistência mais macia, né? E os sucos, mas aí os sucos a gente tem que tomar muito cuidado com a questão do risco de engasgo, tá? E também os sucos a gente tem que tomar cuidado com a questão que existem pacientes que, além de tudo, têm uma hiperglicemia, né? Uma resistência à ação da insulina e alguns até diabetes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o suco, porque pode ser que ele dê aí um descontrole na questão da glicemia, tá? E aí, a gente pode também perguntar sobre o alimento consumido na refeição anterior, para a gente trabalhar nesse momento com a memória do paciente, né? Pode ser utilizado o diário alimentar, onde o paciente vai anotando tudo que ele consumiu nas fases iniciais, porque para estimular também a questão cognitiva. Podem ser utilizados também porque muitos pacientes, eles, como no item de baixo, né, perdem a sensação de sede. E então a gente tem que estimular esse consumo de líquidos em pequenos intervalos, né? E estratégias para o paciente automonitorar o consumo de água, ou os familiares, né? Em horários específicos, relacionar uma atividade ao consumo da água. E aí também, como eles perdem essa sensação e eles têm essa perda dessa sensação de sabores, a gente pode usar também a água saborizada ou aromatizada. Por exemplo, com gotas de suco de limão, laranja, folhas de hortelã, cascas de frutas cítricas, né? E outra questão muito importante para a questão da memória é que nesse momento da participação de preparação dos alimentos, a gente pode estimular, então, que eles leiam as receitas conosco. Alguns pacientes já vão estar no estágio que eles perderam a função muscular, por exemplo, no caso da esclerose, né, mais do que a memória. Então, muitas vezes eles não vão conseguir auxiliar no preparo do alimento, mas eles conseguem, por exemplo, fazer a leitura das receitas.
Então, tudo vai depender do paciente, do grau de evolução dele, do tipo da doença, e as adaptações devem ser necessárias, né, para cada um dos perfis. Na fase intermediária, então, nós já temos características mais marcantes, né? Por exemplo, a redução, perda de capacidade de realizar atividades do dia a dia sozinho. Então, nesse momento, a gente deve orientar mais precisamente o cuidador, né, a pessoa que vai ajudar esse paciente a alimentar-se, quanto aquelas orientações da cabeceira, como alimentar, qual a posição correta, né? E sempre tentar orientar para que as refeições, pelo menos as principais refeições, sejam feitas junto com a família. Mesmo que o idoso ou o paciente, né, ele tenha uma dieta diferente, é importante que ele tenha esse convívio com a família. Então, que ele faça a refeição ali, pelo menos as grandes refeições, junto com a família. Isso é muito importante para a questão cognitiva do paciente. Perda mais profunda na memória e habilidades verbais. Esquece de se alimentar e o que se alimentou. Então, isso aqui é muito importante. Nessa fase, precisa ter um controle mais rigoroso em relação à alimentação do paciente, que ele muitas vezes, quando há uma mudança da fase leve para a fase intermediária, o paciente realmente ele tem uma perda de peso e massa muscular abrupta. Por quê? Porque ele já não sente fome, não tem um apetite adequado. E ainda por cima ele perde a memória. Então, muitas vezes ele esquece de se alimentar. Porque ele não sente fome, ele sabe que ele tem a rotina dele para comer, mas aquela rotina ela não tá mais, ele não consegue mais fixar aquela rotina. Então, mais uma vez, esse paciente vai precisar de um acompanhamento mais de perto e algum cuidador mais de perto, né? Então, ele esquece de se alimentar e muitas vezes esquece que se alimentou. Então, a estratégia, a importância de realizar várias refeições pequenas durante o dia e ter alguém para acompanhar esse paciente, tá? E nesse momento, na fase intermediária, muitas vezes os pacientes acabam se tornando agressivos, porque eles têm noção, eles conseguem ainda perceber que eles tiveram uma piora abrupta. E eles se sentem muito incomodados com isso. Então, essa é muito comum, né? Eles terem agressividade, então é a parte que precisa mesmo. Muitas vezes são incluídos nessa fase novos medicamentos aqui para o tratamento dessa parte dos transtornos comportamentais. E aí, uma questão muito importante que tem tudo a ver com a sensação de segurança do paciente, e essa sensação de segurança pode reduzir essa agressividade e também pode melhorar na questão do manejo nutricional, que é auxiliar no processo de organização de rotina. Então, ter uma rotina para um paciente com doença neurodegenerativa é muito importante. Tanto para a questão do estado nutricional, manutenção muscular, mas também para a sensação de segurança do paciente e essa questão comportamental que é muito importante na doença. Aí nessa fase, muitas vezes a água já é necessário que a gente faça uso espessante, tá? Por quê? Porque tem maior incidência de disfagia, né? Então já tem que, juntamente com a fono, ver a questão da consistência, né? Então, o uso de espessantes. E outra questão muito importante é que nessa fase, o paciente ainda tem condições de falar, né? De orientar o que está acontecendo. Então, a gente tem que escutar durante a consulta ou com os familiares, né? As queixas, né? Quanto à textura do paciente e também a família pode falar em relação às tosses. E muitas vezes a família não percebe que a tosse pode estar relacionada a uma dificuldade de deglutição. Então, cabe a nós orientar a família e perguntar quanto a isso. Se o paciente tosse, quais os horários que o paciente mais está tossindo, ok? E aí, quando a fase terciária é avançada, nós temos a redução e perda absoluta da cognitiva. Muitas vezes, nessa fase, o paciente ele vai estar numa questão de uma dieta líquido-pastosa ou, muitas vezes, precisando utilizar a sonda nasoentérica. Muitas vezes, esse paciente ele vai ter comunicações monossilábicas, né? Desaparecimento da fala. Esse desaparecimento da fala está muito relacionado à questão cognitiva, mas também está relacionado à perda da função muscular, tá? E, então, nesse momento, o paciente já tem uma incapacidade de se alimentar sozinho.
Então, em alguns casos, a gente ainda consegue manter a dieta pastosa ou líquido-pastosa, sendo que alguém necessariamente terá que alimentar o paciente, mas muitas vezes é necessário utilizar a terapia de nutrição interal, tá? O paciente, ele tem, muitas vezes, agressividade, agitação. Em alguns casos, por exemplo, no hospital, esse paciente ele precisa ficar contido, e isso é terrível para a família, né? A família fica... a gente tem que ter até um acompanhamento psicológico para os familiares, porque ter um paciente contido no leito, pela questão da própria segurança do paciente, é muito difícil, né? Essa agressividade, essa agitação, ela piora a disfagia, porque na hora da alimentação, se o paciente ainda estiver mantendo a alimentação oral, é muito difícil, a chance de engasgo é muito maior. Se ele está utilizando a sonda, ele pode tirar a sonda com muita frequência, então pode ter a mudança, deslocamento da sonda também, por causa da agitação, e por isso mesmo o paciente geralmente precisa ficar contido ao leito, né? E, além da questão muscular, né, muitas vezes o paciente ele pode até não ter uma alteração na disfagia, como, por exemplo, no caso da Alzheimer, mas o paciente ele desaprende como comer. E, além dele desaprender, ele não sabe mais como comer, porque ele teve uma perda na memória, ele não tem estímulo algum para se alimentar, porque ele não sente fome, ele não tem a memória afetiva de um alimento. Então, nesse caso, 90% a gente acaba utilizando a terapia de nutrição enteral. Em muitos casos é feita a gastrostomia, porque é irreversível, então a gente sabe que vai precisar utilizar essa terapia por um período muito maior de tempo, então às vezes até que o paciente venha ao óbito. Então, muitas vezes o paciente interna, precisa fazer a gastrostomia, né? E ele não sabe o que fazer com o alimento da boca. Isso aqui, os pacientes que eu atendi, era muito nítido isso. Eles não tinham vontade de comer e muitas vezes eles ficavam com o alimento na boca, mastigando, mas não engoliam. Não conseguiam engolir, porque ele realmente esqueceu, desaprendeu como se alimentar. É um estágio muito triste, assim, para a família, até para nós, como profissionais para tratar, a gente realmente tem que ter um cuidado muito grande, e a gente precisa, porque a gente cria um vínculo com o paciente, né? A gente também precisa de cuidar psicologicamente de nós mesmos, né? E aí é a fase que a gente mais tem risco de aspiração e asfixia. Muitas das internações nessa fase são relacionadas à pneumonia broncoaspirativa, né? Também nós temos alterações importantes na marchas e movimentos involuntários, bexiga, intestino, deglutição, tudo relacionado. Então, muitas vezes o paciente já está usando fralda, né, porque não consegue ir ao banheiro e está acamado. E aí, assim, as recomendações em relação especificamente ao uso da sonda, né? Então, a Sociedade Brasileira a BRASP, né, de Terapia e Nutrição Enteral, ela recomenda que a sonda nasoentérica, ela deve ser utilizada quando tem uma disfagia 24 a 72 horas após avaliada a disfagia. Por quê? Porque a gente sabe que esse paciente é um paciente que está em risco no estado nutricional, né? Então, se a gente fizer adiar muito a escolha pela sonda nasoenteral, isso pode ser de grande prejuízo nutricional para o paciente. Então, avaliou que existe uma disfagia importante, de 24 a 72 horas, por exemplo, após a internação, é necessário que utilizemos a sonda nasoentérica, tá? Quando essa disfagia, quando o pessoal avaliar da fono, que ela é severa e ela é persistente. Então, precisa, sim, fazer essa intervenção, tá? Quando tem redução do nível de consciência do paciente, e também outro caso muito importante é quando o paciente tem uma ingestão oral menor do que a estimativa da necessidade energética por 7 ou mais dias. Aqui, eu não vou entrar muito no mérito, mas a gente sempre tem que fazer a reflexão junto com o pessoal da medicina, com o pessoal dos cuidados paliativos, né? Porque é uma discussão muito ampla. Quais que são os riscos, quais que são os benefícios de iniciar essa sonda nasoentérica precoce. Então, é uma discussão que para cada caso, para cada indivíduo, vai ser uma aplicabilidade, tá? Mas eu estou falando de maneira geral, qual que é a recomendação que as sociedades trazem, né?
E a ASP, em 2018, recomenda que haja o uso da sonda nasentérica quando houver uma ingestão oral insuficiente, a partir de um período, quando deve ser preferencialmente administrado por sonda nasogástrica, quando existir uma previsão de que o uso dessa sonda vai ser por um período menor do que 14 dias. Se, quando for feita a avaliação, já falar que não, que vai ser por mais de 14 dias, já deve ser feita a gastrostomia, tá? Ou a gastrostomia endoscópica percutânea, tá bom? Que é o que eu vou falar de baixo. Então, a TNE é necessária por um período maior do que 28 dias, e na ASP em 2018 a gente fala que maior que 28 dias, ou quando tem essa fase clínica estável, que é após 14 a 28 dias, mas se sabe que o paciente vai precisar continuar com essa sonda mais do que esse período de 28 dias, tá? Então, existe uma janela aí que vai ser uma decisão da equipe, de 14 a 28 dias, conforme a ASP, tá? Se lá, quando eu fiz a avaliação, já foi percebido que o paciente vai ter que ficar um período maior de 14 dias, a equipe vai decidir se é melhor fazer a gastrostomia, certo? A Braskem e a Aspen também vão falar em relação ao uso de nutrientes específicos para o tratamento, por exemplo, a suplementação com poliinsaturados, ômega 3, vitamina D, vitamina B12, que são os suplementos que mais são utilizados para esse público, tá? Então, o que a Braskem e a Aspen falam é que até o momento, não existem evidências suficientes para recomendar o poliinsaturado, ômega 3, vitamina D e vitamina B12 no contexto da dieta neurodegenerativa. O que pode acontecer, na minha prática profissional, é que muitas vezes esse paciente ele está com consumo baixo, então a gente precisa utilizar o diário alimentar, né, bem detalhado, orientar a família. Eu já usei muita questão do diário fotográfico, né, com os pacientes, diário com foto, para a gente entender melhor o que o paciente está conseguindo comer, né, aí a gente orienta os familiares, para a gente verificar, quando a gente joga essa dieta habitual no programa, para saber o que está acontecendo, né, o que está abaixo ali, o consumo alimentar desse paciente. Então, a gente pode utilizar desde que a gente tenha um indício de que há uma redução, entendeu? Então, seria isso. E aí, de maneira geral, por não existir essas evidências científicas suficientes para a suplementação, a Braskem, ela recomenda que a gente recomende para o paciente o padrão alimentar saudável, rico em nutrientes frescos, alimentos in natura, que o nosso guia alimentar também fala muito sobre isso. Use azeite, legumes e verduras que têm propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. E evitando o industrializado. Inclusive, a própria Braskem vai falar de 3 tipos de dietas, padrões de dietas que seriam o ideal para o paciente com doenças neurodegenerativas, que seria a dieta mediterrânea, a dieta DASH e a dieta nórdica, que a gente poderia marcar uma aula para falar sobre cada uma delas. Não reconhecem, né, a necessidade de uso de multivitamínicos ou o uso de vitamina E, selênio, cobre, vitamina B1, vitamina B6, vitamina B12 e ácido fólico. E aí, eles vão falar especificamente da vitamina D, que a vitamina D, ela pode ser utilizada sim em casos que for feita a avaliação sérica e a gente observar baixos níveis, tá, de vitamina D. Já a ESP, em 2018, foca bastante na questão do EPA e do DHA, né, do ômega 3, e confirmam que não há dados, que os dados ainda são insuficientes para confirmar os possíveis benefícios da suplementação com EPA e DHA. E não há evidência científica sobre os efeitos da vitamina D em comparação com placebo ou da vitamina D em altas doses em comparação com a vitamina D em baixas doses. Então, até o momento, isso não existe. Então, eles vão discutir que a vitamina D em doses normais deve ser orientada para os pacientes que têm uma deficiência, tá? E, na minha experiência, essa é uma realidade para a maioria dos pacientes. Mas a gente não pode suplementar antes de ter um exame para saber se realmente a vitamina D está baixa no paciente, tá? Isso é a questão de uma conduta ética.
E aqui são as recomendações básicas, né, que podem variar de paciente para paciente, de quilocaloria por quilograma por dia, né, como deve ser o cálculo, né, da estratégia nutricional. Então, a Braskem, ela fala que você deve começar com 15 a 20 quilocalorias por quilograma, e essa evolução da estratégia vai ser evoluída a cada 4 dias, por exemplo, sendo que, quando eu tenho um paciente que está na fase inicial, naqueles sintomas que eu falei lá, que eu descrevi anteriormente, a Braskem vai recomendar que a gente mantenha de 25 a 30 quilocalorias para o paciente por quilograma de peso. Se é na fase de reabilitação, né, ou seja, o paciente pode estar na fase leve, na fase intermediária ou em qualquer fase, mas ele está precisando de uma reabilitação, a gente vai trabalhar com 30 a 35 quilocalorias por dia. Quando a gente fala em pacientes obesos, nós trabalhamos com peso real, né? E o paciente está obeso com IMC de 30 a 50, então a gente tem que calcular mais ou menos 11 a 14 quilocalorias por quilograma de peso. Ou a gente usa o peso ideal para os pacientes com obesidade grave, maior do que 50, né? Vai ser 22 a 25 quilocalorias por peso por dia, tá? A Aspen, ela já coloca uma recomendação mais ou menos de 34 quilocalorias por quilograma de peso para paciente que não está precisando de ventilação mecânica, ou seja, está respirando sozinho. De 25 a 30 para o paciente que está em ventilação mecânica. E quando a gente fala da ventilação mecânica, a gente tem que tomar muito cuidado com a hiperalimentação do paciente, né, pelo o risco da síndrome de realimentação que esses pacientes têm. Então, por isso que a Aspen, ela coloca esse limite de 25 a 30 e tem que ser uma evolução lenta, tá? E eles sugerem também que pode ser utilizado o uso da equação de Herez-Benedict para estimar a necessidade energética dos nutrientes. As proteínas, como é que fala? A ESPN, ela fala que não há dados suficientes para recomendar uma faixa, mas ela considera que deve ser utilizada as doenças de base, a recomendação normal para o paciente de acordo com a idade, função renal e o grau de estresse desse paciente que deve ser considerado. E esse cálculo não deve passar de 15% do valor energético total que foi calculado para aquele paciente. A Braskem já coloca algumas questões relacionadas à fase, ao peso, conforme o IMC, tá? Que vai variar de 1,5 a 2. A suplementação de nutrição oral, ela pode acontecer, conforme a Braskem, quando o IMC do paciente é menor do que 18,5 e esse paciente ainda consegue fazer alimentação por via oral. Tá? Então, deve ser utilizado alimentos, nutrientes, né? Suplementos hipercalóricos. E aí, também pode acontecer, por exemplo, até em pacientes obesos, e se o paciente tiver uma perda em um curto espaço de tempo de maior ou igual a 1 ponto do IMC. E se tiver uma redução do peso usual, né, maior ou igual a 5 a 10%, tem que utilizar suplementos, a recomendação é que se use suplementos hipercalóricos, tá? A Aspen já fala que o primeiro passo é fracionar mais as refeições e enriquecer as próprias refeições, colocando o suplemento na própria refeição, valorizando, então, o consumo alimentar da dieta habitual do paciente. Se a perda de peso progredir, aí sim a Aspen recomenda a utilização de suplementos de nutrição oral. Então, a gente, como considerações finais, eu quero ressaltar que é muito importante, né, tanto técnico de nutrição dietética, por exemplo, porque eles trabalham muito dentro dos lactários e a gente tem que ter uma conversa muito grande com eles, né, a questão da alteração, da consistência e adaptação para o paciente, especificamente, né, e também o atendimento multiprofissional do paciente. Não tem como a gente trabalhar com o paciente com doença neurodegenerativa se a gente não tiver uma boa equipe multiprofissional.
a gente tem que sempre focar como que está essa progressão da dificuldade alimentar, sempre confiando no que o paciente passa para a gente, e também o cuidador e a família, tá? Alguns pacientes não conseguem, né, fazer essa conversa conosco, mas o familiar e o cuidador com certeza vai fazer, né? Sempre a gente tem que pensar que a alteração da consistência, ela tem que ser o mais tardio possível, dentro da segurança para o paciente. Por quê? Porque ela altera a qualidade e ela altera quase que em 100% dos casos que eu acompanhei, a quantidade que é consumida, tá? E sempre inserir o paciente e os familiares no processo de decisão do manejo nutricional. E, como eu falei, né, com as referências que eu passei, até o momento não existe evidências conclusivas para o uso de suplementação específica de nutrientes para esse público, ok? Essas foram as referências utilizadas. Obrigada. E eu queria deixar aqui que o pessoal do Telesaúde está à disposição. E se tiver qualquer dúvida, podem entrar em contato. Obrigada.